Você é do tipo de pessoa que, apesar de estudar e muitas vezes se esforçar muito, não consegue colher os resultados que você gostaria? Você estuda, mas sempre se esquece, não consegue reter todo aquele conteúdo estudado e aí sempre precisa estar revendo aquele assunto quando você tem uma prova ou quando você precisa conversar com alguém sobre aquele tema, precisa sempre fazer uma revisão porque você não se lembra de um conteúdo já estudado? Por incrível que pareça, isso é muito comum, porém não é normal. E por que eu falo que não é normal? É apenas um indicativo de que você não está estudando, implementando uma metodologia, ou seja, estudar de uma forma que potencialize o seu aprendizado. No vídeo de hoje, eu quero conversar com vocês sobre 5 erros muito comuns que as pessoas cometem ao estudar. E o primeiro erro é você ter um ambiente de estudo desorganizado. Muitas pessoas têm dificuldade de manter o foco, a atenção e às vezes até procrastinam. O que é procrastina? Você começa a fazer, de repente se distrai e aí começa a se envolver em outra coisa e aquele conteúdo que você se dispôs a estudar você não conseguiu. Ficou para amanhã, né? Porque você se distraiu com outra coisa. Tudo isso, pessoal, é muito comum. E é comum em ambientes em que são ricos de estímulo. O que seria um ambiente rico de estímulo? Um ambiente desorganizado. Um ambiente que eu tenho itens além do necessário para estudar. Então, aqui já vai uma dica para você corrigir esse problema. Quando você for estudar, organize o seu ambiente de estudo e deixe disponível apenas o que você realmente vai utilizar para estar estudando. Os seus materiais de estudo, se você vai precisar de um livro, se você vai precisar assistir uma videoaula, papel e caneta para você fazer as suas anotações. Mas muito cuidado, por exemplo, se você vai estudar no computador, desative as notificações. Tudo isso são fontes de distração. Cuidado com o excesso de janelas e programas abertos que você vai ter no computador. Tudo isso também são fontes de distração. Então, quando você tem um ambiente organizado, que tem apenas o necessário, isso vai contribuir muito para que você mantenha o seu foco e a sua atenção nos estudos e, consequentemente, você vai fazer com que aquele período que você se dedicou para estudar seja muito mais produtivo. O segundo erro que eu quero colocar para vocês é estudar grifando o texto. Isso também é muito comum. Cuidado, pessoal. Não é que eu sou contra vocês grifarem o texto. Vocês podem até grifar o texto com o objetivo de, olha, eu achei essa informação importante e quando eu for consultar esse livro novamente, eu quero deixar grifado simplesmente para facilitar a localização dessa informação. Se esse for o seu objetivo, tudo bem. Porém, estudar grifando não vai te fazer aprender mais. Estudar grifando não vai fazer com que você não esqueça aquela informação. Isso não é uma forma de aprender. É simplesmente uma forma de você destacar um ponto que você achou importante e que vai facilitar a sua consulta no momento futuro. Se você realmente quer estudar de uma forma produtiva, que você não esqueça, ao invés de você grifar os textos, faça resumo. Faça uma leitura do material, seja um livro, um artigo, qualquer texto, e escreva as partes que você considera mais importante. Faça um resumo dos pontos mais importantes. É isso que vai fazer com que você aumente o poder de fixação daquele conteúdo, ou seja, que você estude e não esqueça. O terceiro erro, acreditar que uma boa aula é o suficiente para você aprender. Muito cuidado. Sempre que nós vamos aprender um assunto novo, o primeiro passo é que ocorra o entendimento. Para que eu entenda o assunto, muitas vezes eu vou precisar buscar informações num livro ou buscar informações numa aula. Hoje, com a internet, com o YouTube, é muito comum nós procurarmos por videoaulas para entender aquele conteúdo. E tá tudo bem, não tem nenhum problema nisso. A aula, ela pode te ajudar a entender
entender aquele assunto. Porém, entender e aprender são coisas diferentes. Você precisa, sim, de um entendimento inicial, porém, para que você, além de entender, não esqueça desse conteúdo, você precisa praticar esse assunto. Então, o que eu quero dizer? Que na aula você apenas vai entender o conteúdo, você não vai aprender. O aprendizado, ele é um processo que ocorre de forma individual e você sozinho estudando. Então, você precisa praticar aquele conteúdo que você assistiu na aula. Acreditar que assistir a aula simplesmente vai te tornar mais inteligente, vai fazer com que você aprenda, é um grande erro. Assista a aula, entenda esse conteúdo por meio da aula. Se a aula não foi suficiente, busca uma outra fonte, busca um livro. A partir do momento que você conseguiu entender esses conceitos, faça um resumo. E no mesmo dia que você assistiu a aula, isso vai aumentar o poder de fixação desse conteúdo, fazendo com que você, além de compreender, não esqueça. O quarto erro, maratonar nos estudos. Muito cuidado, pessoal. O excesso pode ser parte do problema. Pode ser que você não está aprendendo porque você está se dedicando muito tempo aos estudos. Como assim? O nosso cérebro, ele precisa de momentos de pausa para que aquela informação seja processada. Além disso, quando nós nos mantemos muito tempo concentrado, estudando ou fazendo um trabalho, substâncias químicas são consumidas durante esse processo. E aí nós precisamos implementar pausas para que essas substâncias sejam regeneradas e o nosso foco e atenção volte novamente. Então, quando você maratona os estudos, você perde em produtividade. Você está estudando de uma forma menos produtiva e, ao mesmo tempo, você não está atribuindo pausas para que o seu cérebro processe essas informações. As pausas são fundamentais. Então, uma dica para você, ao invés de você ficar 2 horas estudando direto, estude 30 minutos em modo focado. O que seria em modo focado? Ambiente organizado, desconecte todas as fontes de distração, tira o celular, deixa no ambiente apenas o que você precisa para estudar e marca 30 minutos num cronômetro, no marcador de tempo de sua preferência, e durante esses 30 minutos se dedique à atividade. Você vai ter muito mais foco com isso, vai conseguir ser muito mais produtivo. Passou esses 30 minutos, coloca 5 minutos de descanso para você. Durante esses 5 minutos, você pode tomar uma água, ir ao banheiro, comer alguma coisa, brincar com o filho, com o cachorrinho, fazer alguma coisa que pode fazer com que você relaxe e se desconecte daquela atividade. E depois você volta novamente fazendo ciclos de 30 minutos, intervalando pausas de 5. Simone, precisa ser exatamente 30 minutos? Não, você pode encontrar o tempo ideal para você. Só que esse tempo ideal, ele não pode ser acima de 50 minutos, 40 minutos. Quando chegar muito próximo de 1 hora, muito possivelmente você já chegou nesse nível de esgotamento. Então, se você começou a sentir cansaço, começou a perder o foco, sentir sono, já é um indício que você atingiu esse nível de esgotamento. Então, a nossa ideia é que você faça ciclos de estudo e implemente uma pausa antes de chegar nesse estado de esgotamento. Por isso, é muito importante que você considere qual é o tempo ideal para você, mas não ultrapasse esse tempo muito próximo aí de 1 hora, que você vai perder em produtividade. Faça ciclos de mais ou menos aí 30 minutos de estudo, 5 minutos de pausa. Cada vez que você conseguir repetir isso num processo de 4 ciclos, você pode colocar uma pausa maior de 15, 20 minutos. Mas cada pessoa é única e você pode ir adequando esse tempo com as suas necessidades. E o último erro que eu quero comentar para vocês, que eu acredito que é o mais importante: acreditar que estudar é suficiente para que você tenha resultados. Pessoal, ninguém quer estudar.
desculpa falar isso, mas o que vocês buscam é aprender. O resultado que nós colhemos com os estudos é o aprendizado. Então, o nosso foco não deve estar em quanto estudamos, mas sim em como eu estudo para que eu atinja o resultado desejado, para que eu aprenda. E por que as pessoas querem aprender? Porque aprender, adquirir conhecimento é uma forma de você viver com mais prosperidade, com mais liberdade, é uma forma de você ter uma vida melhor. No fundo, é isso que nós buscamos. Estudar é um meio para você aprender. E aí vocês vão entender que para aprender não é só estudar. Eu preciso ter gerenciamento emocional, estresse, medo, ansiedade, vai afetar o meu aprendizado. O meu padrão comportamental, ele vai me trazer alguns obstáculos de aprendizado, então o autoconhecimento também é importante. E eu preciso sempre focar no resultado, o que eu quero aprender. Então não é o quanto eu estou estudando, mas é o quanto que eu estou aprendendo com esse processo de estudo que eu implementei. O nosso objetivo não é estudar, o nosso objetivo é estudar com qualidade. Então, quando você estuda do jeito certo, implementando uma metodologia, você vai sim ter resultados incríveis. Porém, tem pessoas que estudam, cometendo todos os erros aí que eu comentei com vocês, estudam sem implementar uma metodologia e às vezes elas vão realmente investir um alto esforço, porém o resultado não vem. E é isso que desanima. Tá? Então, o que eu quero que vocês pensem não é na quantidade de tempo investido estudando, mas na qualidade dos resultados que eu estou coletando. Se eu não estou tendo os resultados desejados, eu preciso mexer na estratégia. O que é mexer na estratégia? Eu preciso mudar a minha forma de estudar. Então, eu preciso entender mais sobre como se aprende para que eu modifique essa estratégia e colha mais resultado. Por isso, focar em estudar é um grande erro. Foque em aprender. Tenha a sua atenção em quanto que você está aprendendo. Isso vai fazer com que você trace uma estratégia de estudo com maior qualidade que vá potencializar os seus resultados. Eu vou falar de novo. Ninguém quer aprender, ninguém quer estudar, perdão. O que as pessoas querem é aprender. Aprender é o resultado do esforço investido no estudo. Então, se você está investindo esforço e você não está aprendendo, tem alguma coisa errada nesse processo de estudo, ok? Falando nisso, se você quer aprender a como estudar, se você quer entender mais sobre estratégias de estudo, nós temos um e-book gratuito que é o Saiba Como Aprender Mais Estudando Menos. E por que estudando menos? Estudar do jeito certo, estudar com qualidade, você vai ter mais resultado, ok? Se você quer ter acesso a esse e-book gratuito, o link para você fazer o download tá aqui na descrição. De novo, é um material gratuito, então vá lá, baixa o material e depois comenta aqui comigo nos comentários como que está sendo implementar essas estratégias, como que os seus resultados estão melhorando, como que você está sentindo que está o seu processo de aprendizado. Pessoal, não se esqueçam, assim como evoluir, aprender, atingir o seu máximo potencial é apenas uma questão de treino. Aprender a aprender é muito mais que uma habilidade, é um superpoder. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu joinha, encaminha esse vídeo para alguém que está com dificuldade de aprendizado, alguém que você sabe que se assistir essa aula vai melhorar os seus resultados, alguém que você gosta, que você quer ajudar. Faça com que esse conteúdo atinja mais pessoas, que outras pessoas sejam impactadas e possam construir resultados melhores. Não se esqueça de se inscrever no canal se você ainda não está inscrito. Ativa o sininho para que você possa ser notificado sempre que um novo conteúdo for publicado. E é isso aí, pessoal. Até o nosso próximo vídeo.